Sejam bem-vindos a mais um podcast inédito, podcast Foco Alto. Aqui iremos compartilhar com vocês algumas estratégicas, táticas, alguns princípios para você desenvolver concentração e foco alto. Eu sou Alex Soleira, estou aqui com o Vitor Coach e hoje estamos em clima de aquecimento para o desafio do foco alto, que é um evento 100% online gratuito que vai ocorrer no dia 24 até o dia 27 de maio. Para se inscrever, basta clicar no link abaixo ou na bio do Instagram ou no site desafiodofocoalto.com. Vamos lá. O tema de hoje é meditação. Os seis tipos que te fazem ter um nível de foco alto. Os seis tipos de meditação, para você entender. Recapitule o que é nível de foco alto. O que é nível de foco alto? São três níveis, né? O nível de foco alto é o maior. Por que ele é o maior? Porque a pessoa está mais concentrada, tá sentindo mais, sabe quais as emoções que está sentindo, entendeu? Boa. Na verdade, o nível de foco alto, a pessoa ela tem mais consciência dos seus pensamentos, elas têm mais consciência das emoções e ela se distrai muito menos de tarefas e atividades do dia a dia. Então, ela consegue se manter focado, manter a atenção dela, manter a sua concentração naquela tarefa ou naquela atividade durante um longo período de tempo sem se distrair ou se distraindo muito pouco daquela atividade. E isso, infelizmente, não acontece quando o sujeito tem um nível de foco baixo ou um nível de foco médio. Então, o objetivo do podcast aqui, do podcast Foco Alto, é realmente compartilhar com as pessoas, como você sempre faz na abertura do início, é compartilhar as táticas, compartilhar os princípios e o que é recomendado fazer para você ter um nível de foco alto. O que é meditação e por que a meditação tem tipos? A meditação ela é um treino para a nossa mente. Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, com certeza é por causa que eu tenho excesso de pensamentos. Ou eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. Ou, se eu sou uma pessoa estressada, aí eu procuro, ou se eu sou uma pessoa desatenta das tarefas do dia a dia. Não consigo ter muito bom desempenho nas tarefas. Não consigo ter muita produtividade nas tarefas. Eu percebo, encontro que tem uma solução para os meus problemas, que é a meditação. Ou que eu preciso diminuir esse meu fluxo de pensamentos, que eu preciso buscar formas de ter mais foco, ter mais concentração. Porque é algo que eu preciso para mim ter maior produtividade no meu dia a dia. Então, eu decido começar a treinar minha mente. Eu decido praticar a meditação. E a meditação, ela é um treino para a nossa mente. Ela é um treino para que nós possamos criar o foco, construir o foco ou até mesmo desenvolver o nível de foco alto. Ou seja, se eu tenho um foco baixo, eu posso ter um nível de foco médio. E se eu tenho um nível de foco médio, eu posso ter um nível de foco alto. Por que não? Então a meditação, ela é uma prática ou ela é um treino para que você possa ter um nível de foco alto. Então, E a meditação, ela tem 6 tipos de meditação, né? Você perguntou também em conjunto com essa pergunta sobre o que é meditação. Por que a meditação ela tem tipos, né? Porque a meditação, porque a meditação ela é similar a um esporte, né? Se eu falar com você, é, o que é um esporte? Aí você vai falar, olha, Vitor, tem vários tipos de esporte. Você poderia falar futebol é um esporte, futebol americano é um outro esporte, futebol americano é um outro esporte, é, ciclismo é um outro esporte, atletismo é um esporte, motocross
é de certa forma um esporte. Fórmula 1. Fórmula 1 é um esporte, corrida de barco é um esporte. Então, Remo. basicamente, sim, remo, boa. Então, Muay Thai é um esporte, né? Apesar de ir encaminhando para uma arte marcial, mas não deixa de movimentar o corpo. E muitas pessoas consideram também como um esporte. Então, o esporte ele tem variedades, ele tem tipos de esporte. Né? Quando eu era garoto, eu falei, eu quero praticar algum tipo de esporte. E aí, com 10 anos, eu comecei a jogar futebol. Então, eu comecei a jogar futebol, ou seja, eu escolhi o esporte que na minha região onde eu morava tinha essa oportunidade de praticar esse tipo de esporte. E também, como eu tinha 10 anos, outros esportes também não tinham a oportunidade de participar. Então, dois esportes que eu praticava, um esporte coletivo e um outro mais individual. Um esporte que eu praticava coletivo era o próprio futebol. Um esporte individual que eu praticava era a bicicleta, o ciclismo, de certa forma. Claro, eu não era um ciclista profissional, não andava longos caminhos, mas eu dava a minha volta de bicicleta sim. Agora, com a meditação também é como esporte. Ela tem vários tipos de meditações. Eu não ensino todos, e a gente vai discutir sobre isso ao longo aqui, por quê, né? Mas a meditação tem vários tipos de meditação, tá? Meditação não é só uma coisa, meditação tem vários tipos. Antes de você falar, vamos falar uma por uma, entendeu? Vou perguntando aqui qual que é a primeira. Fala sobre a Sim, primeira aí. Primeiro tipo de meditação. sim, pessoal. O primeiro tipo de meditação é a meditação guiada. E o que seria a meditação guiada, né? A meditação guiada é uma meditação onde um mentor, uma pessoa vai guiar você. Então, por exemplo, eu posso ser o seu mentor ou o seu professor, eu vou guiar você nessa meditação. Eu vou falar, Joãozinho, por gentileza, se sente confortavelmente, escolha um local para você meditar, escolha um horário, se sente confortavelmente, qual posição você prefere, eu vou te mostrar que essa posição é assim que se faz, mantenha a postura da coluna alinhada, feche os seus olhos, coloque sua mão assim, coloque sua mão assado, feche os seus olhos e por aí vai. E aí eu vou estar te dando constante feedback sobre o que você está fazendo. Então, em outras palavras, eu vou guiar você para que você possa fazer a sua meditação. Inclusive, existem muitos aplicativos de meditação guiada, certo? Headspace é um deles, Medite é outro bom aplicativo, assim como existe também meditações guiadas no próprio YouTube, né? Meditações de relaxamento, meditações para dormir. E a meditação guiada, ela tende a ser a primeira meditação que eu ensino, tá certo? Apesar das outras meditações, elas também serem guiadas. Só que a proposta delas são diferentes da meditação guiada. Porque a meditação guiada, eu ensino vários tipos, vários estilos, várias âncoras, várias formas de você praticar a meditação guiada. Então, para o iniciante, a meditação guiada ela é a meditação mais recomendada, por ela ser mais fácil. E o iniciante ele precisa desse contato mais próximo, desse cuidado todo. Então, a nossa meditação 1 é a meditação guiada. Vamos para o próximo tipo de meditação. Qual é ela? O tipo 2 é a meditação da atenção plena. Ou, se você quiser traduzir do português para o inglês, é mindfulness, que significa atenção plena. Bom, esse tipo de meditação, eu sem sombra de dúvida, eu consigo dizer que esse é o tipo mais famoso e é o tipo que mais comentado hoje em dia. Né? Vários sites de notícias, vários blogs, vários canais no YouTube, vários mentores,
Estão surgindo vários especialistas dessa área, vários novos cursos, várias certificações. Então, tem surgido um novo mundo através da meditação da atenção plena. Inclusive, muitas pessoas se apoiam ao ensinar a prática da meditação da atenção plena em um ótimo livro chamado Atenção Plena. Inclusive, esse livro vem até com CD, inclusive, esse livro vem até com CD, né, com um DVD onde você pode assistir e praticar a meditação da atenção plena. Né, se você tem aparelho de DVD ainda, ou o seu computador tem lugar para colocar CD, no livro vem os dois. Basicamente, esse tipo de meditação é o tipo 2, basicamente, e eu ensino nessa ordem, exatamente, o tipo 1, meditação guiada, tipo 2, meditação da atenção plena. Por quê? Porque eu acredito que para a pessoa que está começando, começa com a meditação guiada. Depois, ela procura pela meditação da atenção plena. Tá certo? As duas são extremamente importantes para você, mas eu deixo a critério do aluno escolher a meditação que preferir. Próxima, no tipo de meditação, que é o número 3. Bom, o tipo de meditação 3 é a meditação da concentração. Basicamente, esse tipo de meditação é um pouco diferente da meditação guiada e também da meditação da atenção plena. Na meditação da concentração, ela é mais específica. Ela é mais da questão da prática mesmo, ali, onde você realmente se programa para poder praticar ela. Já a meditação da atenção plena, sim, você pode se programar, entretanto, você pode utilizar ela durante todo o momento do seu dia a dia. Só basta você procurar observar uma âncora. Na meditação da concentração, a proposta dela é diferente. O objetivo é você procurar um objeto ou uma âncora e procurar se concentrar, trazer sua atenção para aquela âncora, para aquele objeto. Só que esse tipo de meditação, você precisa se programar para poder realizar ela também. Mas é muito eficaz esse tipo de meditação. Não é à toa que ela entra aqui como o terceiro tipo de meditação dentro do Fórmula da Meditação. Qual é o quarto tipo de meditação? O quarto tipo de meditação é a meditação da consciência plena. Quando a gente fala de meditação da consciência plena, a gente já consegue compreender que, no caso, é uma meditação que envolve a consciência, que envolve os nossos pensamentos, que envolve a nossa mente. Esse tipo de meditação, a âncora que é utilizada, né, o que diferencia essa meditação das outras meditações anteriores e das outras duas que nós vamos falar logo depois dessa, é que a meditação da consciência plena, ela só tem uma âncora, e a âncora é os pensamentos. Ou seja, o objetivo dessa meditação é você estar ali como um observador. Os pensamentos vão surgir na sua mente e você está ali na missão e no propósito de observar aqueles pensamentos. Esse é o objetivo da meditação da consciência plena. Qual é o quinto tipo de meditação? O tipo 5 de meditação é a meditação zazen. Ou, como muitas pessoas também conhecem, meditação zazen budista. Esse tipo de meditação, sim, nasceu no budismo, claro. E esse tipo de meditação, basicamente, o praticante ele vai se sentar e vai procurar fazer um pequeno símbolo vermelho na parede ou uma bolinha vermelha na parede e vai procurar observar esse sinal vermelho na parede ou esse objeto. O objetivo está em você ficar observando aquela bolinha vermelha na parede. Ou seja, a sua atenção está nisso. Então a única âncora que tem também nesse tipo de meditação é esse ponto específico. Qual é o sexto tipo de meditação? Bom, o tipo 6 de meditação é a meditação do mantra.
Esse também é um outro tipo de meditação, onde o objetivo é um mantra, né? No caso, o que seria um mantra? Bom, um mantra pode ser uma frase ou pode ser até mesmo uma palavra específica. Então, por exemplo, nós temos um exemplo de mantra que é muito ensinado, que é o Om. E dentro do fórmula da meditação, eu ensino para os alunos 4 mantras. E aí, claro, eles vão escolher um para que eles possam praticar a meditação do mantra. Com esses 6 tipos de meditação, dentro da forma, como é dentro da forma? Bom, esses 6 tipos de meditação, eles estão dentro de um módulo específico dentro do fórmula da meditação. Esses 6 tipos de meditação, eles se encontram no módulo 4 do fórmula da meditação, que é o módulo Como Meditar. Dentro desse módulo, nós temos cerca de 230 aulas, mais de 230 aulas, onde é ensinado tudo que você precisa saber para como meditar. Desde a postura, desde a respiração, desde a posição em como ficar, qual tipo de meditação dessas 6 você escolhe, tudo específico e detalhado, independente em que nível de prática da meditação você está. Se você é um iniciante, se você é um intermediário, se você é um avançado. Por que você ensina dentro da fórmula de meditação apenas 6 tipos de meditação? Existe mais, né? Sim, muito boa pergunta. Eu ensino esses 6 tipos porque eu acredito que eles são, só esses 6 tipos, eles são bastante eficazes para a pessoa conseguir ter um nível de foco alto. Então, se esses 6 tipos, eles já são capazes de fazer a pessoa ter um nível de foco alto, por que ensinar outros tipos de meditação? Né? Eu acredito que o meu problema também não é em a fórmula da meditação ser um curso que fique grande em questão de duração de tempo. Meu problema não é isso. Meu problema não é gravar aula. O meu problema também não é isso. A grande questão é eu, como mentor das pessoas dentro do Fórmula da Meditação, o meu objetivo é fazer com que o aluno consiga atingir um resultado, que no caso é ter um nível de foco alto. E se dentro dessas 6 meditações eu consigo entregar e fazer com que eles tenham um nível de foco alto, por quê? Colocar mais meditações lá dentro. E sim, eu pensei em colocar mais meditações, sim. Eu já refleti sobre isso. Só que eu falei, esses 6 tipos já são eficazes. Já são bastante eficazes. E a pessoa tem ainda como escolher qual que ela prefere. Então, como você mesmo, a gente já conversou juntos já, existem outros tipos. Né? Existe a meditação Raja Yoga, existe a meditação Vipassana, existe a meditação transcendental e outros tipos de meditação que talvez existam e eu nem conheça. Entendeu? Mas nada contra esses outros tipos de meditação, tá? Eles até funcionam muito bem, só que eu prefiro me especializar nesses 6 tipos para ajudar o aluno a atingir o resultado, que é ter um nível de foco alto. Qual o erro mais comum que você percebe nos alunos quando vai O erro, meditar? muito boa pergunta. O erro muito comum que eu percebo nos alunos quando eles vão praticar a meditação, mas o problema não está nem na meditação em si. O problema está em o aluno ele enxerga esses 6 tipos de meditação, ele acha muito interessante esses 6 tipos, e aí ele escolhe um, mas depois, em questão de uma semana, ou menos de uma semana, ele já muda para outro tipo de meditação, e depois para outro, e depois para outro. E eu acho que não é saudável para a questão do hábito, para a questão da pessoa se acostumar mesmo com a meditação, a pessoa ficar pulando de meditação em meditação em menos de uma semana. Eu recomendo, inclusive, que fique na mesma meditação por pelo menos 8 semanas, até você atingir um nível de foco alto. Então, esse é o grande problema que eu vejo e que eu recomendo. Olha, você escolheu uma meditação, foque só nela, fique só nela, melhore ela, procure maestria nela, depois você experimenta outra, depois você pratica outra meditação.
quando você tiver um nível de foco alto. E qual é a meditação que você mais recomenda? Bom, a meditação que eu mais recomendo, aí depende. Depende para qual perfil de pessoa que eu estou conversando. Se é com iniciante, se é com intermediário ou se é com uma pessoa que pratica meditação em um nível mais avançado. Se é uma pessoa que é um iniciante na meditação, ou uma pessoa que, nossa, eu não sei nada de meditação, Vitor. Né? Eu quero aprender sobre isso, eu não sei nada, estou do zero aqui. Ou uma pessoa que já leu a respeito, mas mesmo assim é iniciante, eu recomendo que ela comece com a meditação guiada. Para a pessoa que está iniciando. Para a pessoa que é intermediária, ou seja, a pessoa já tem, né, já pratica já a meditação pelo menos um pouco, está buscando mais feedback, eu indico a meditação da atenção plena. Agora, para a pessoa que é avançada na meditação, ou seja, já tem uma maestria com a meditação, já pratica a meditação durante um longo período de tempo, está buscando mais feedback, está buscando mais compreender como melhorar sua meditação, aí eu recomendo meditações mais avançadas, que lá dentro eu ensino. A gente tem um módulo bônus, um módulo extra de meditação avançada, com respirações avançadas, tudo bem bacana para quem é avançado. E o que define uma meditação? Se meditação tem vários tipos de meditação. O que define meditação? E é meditação? Como assim? Repete de novo a sua pergunta, porque ela não ficou clara para mim. E Só que para é me uma trazer mais clareza. o que define que é uma meditação? Porque tem vários tipos, né? Eu entendi. O que define cada tipo de meditação Né? é... O que define uma meditação? O que define meditação? O que define que você Ó, está praticando isso é meditação, é isso? meditação. Me dá um exemplo para mim conseguir compreender. Oi? Me dá um exemplo, por favor, da sua pergunta, para mim conseguir responder. O que define ser um carro? É quatro rodas, ele anda, ele tem volante, ele é fechado, ele tem uma aerodinâmica, entendeu? O que Olha, define ser meditação? olha, eu não entendi sua pergunta se você está perguntando o que é meditação ou se você está perguntando sobre o que define o tipo de meditação. Não, Porque eu posso olha, eu responder estou das duas perguntando, formas. tem vários tipos de meditação. Sim, tem vários Vários tipos tipos. de meditação. O que define, o que tem entre elas em comum, entendeu? O que Que define, ó, diferen... isso é meditação. Existe em todas elas em comum. O que diferencia elas ou o que elas têm em comum de O que fundamentos? ela tem, que ela Olha, tem em comum. sim, agora eu entendi essa pergunta. Aí, o que as meditações elas têm em comum, aí depende de cada tipo de meditação. Mas o que as meditações têm em comum? Posição. Posição é algo que todas as meditações têm em comum. A postura, a questão da postura na hora de meditar. A âncora, toda meditação você vai ter que utilizar uma âncora. Isso é algo que não muda. Porque a âncora, ela é o ponto principal da meditação. O redirecionamento para a âncora, que é você trazer a sua atenção para a âncora que você está utilizando. Tá? E âncora, para quem não sabe, pode ser respiração, pode ser uma vela, pode ser um objeto, pode ser uma música. Inclusive, aqui no podcast Foco Alto, nós fizemos um episódio sobre 5 âncoras para você praticar a meditação. Inclusive, vai sair em breve. Então, só fica ligado no canal Vitor Coach no YouTube. Então, o que diferencia uma meditação da outra é basicamente o que elas têm em comum Tá, é a postura, tá. é a posição, é a âncora, é o redirecionamento. Tudo isso é o que elas têm em comum. Mas o que pode diferenciar elas pode ser a âncora que a pessoa está utilizando. E a proposta da meditação em si. Qual vai ser o próximo episódio?
do podcast. O próximo episódio do podcast Foco Alto é do foco baixo ao foco alto. A jornada à maestria. Estamos terminando o podcast hoje e vou deixar um convite para vocês antes de terminar, que é participe do Desafio do Foco Alto, que é um evento 100% online, 100% gratuito, 100% online gratuito, que vai ocorrer no dia 24 até o dia 27 de maio. Para se inscrever, basta clicar no link que vai estar na descrição. Nós estamos ao vivo aqui, o Vitor acho que deixou o link aqui nos comentários dados. E se você está no YouTube, o link vai estar na descrição desse vídeo abaixo, ou na bio do Instagram do Vitor Coach, ou no site desafio do focoalto.com. Então se inscreva no canal, pessoal, e dê aquele like, comentário, e até o próximo vídeo.